Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos iniciar hoje as reflexões do nosso capítulo 7 do tratado, que tem por tema os efeitos maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Hoje, de maneira específica, refletiremos dos parágrafos 213 até o parágrafo 216. Mas é interessante que logo no começo desse capítulo, São Luís ele já nos coloca que todos esses efeitos maravilhosos que ele vai citar nesse capítulo, eles têm sentido, eles ganham força se nós nos tornarmos fiéis às práticas interiores e exteriores dessa devoção. Ou seja, aqui mais uma vez São Luís, ele nos coloca que essa consagração de forma alguma é um ritual mágico. São tantas bênçãos, são tantas graças que Deus, através das mãos de Maria, tem a derramar sobre cada um de nós, cada um que se entrega à Nossa Senhora, cada um que se consagra a ela. Porém, todas essas graças, todos esses efeitos maravilhosos, que é o que nós vamos falar hoje, eles só têm sentido, eles só acontecem a partir da minha fidelidade. Primeiro, eu preciso ser fiel às práticas interiores dessa devoção, que nós vamos ver de maneira mais detalhada no próximo capítulo, tanto as interiores como as exteriores. Mas se eu for fiel à minha vida de oração, se eu for fiel a Jesus, se eu for fiel à Santíssima Virgem, se eu buscar me entregar uma entrega diária através de uma vida de oração, todos esses efeitos maravilhosos que São Luís coloca aqui para nós nesse capítulo 7, nós vamos sentir concretamente na nossa alma. Mas vamos lá. Hoje nós vamos refletir do primeiro ao quarto efeito. Amanhã veremos do quinto até o sétimo, sete efeitos que São Luís lista aqui. Mas com certeza os efeitos, as graças de Deus que são infinitas. Infinitos são os efeitos maravilhosos e as graças maravilhosas que Deus tem a derramar sobre a alma daqueles que se entregam inteiramente à sua mãe. Primeiramente, São Luís coloca aqui, no parágrafo 213, que o primeiro efeito é o conhecimento e desprezo de si mesmo. E vocês vão ler no tratado os termos até chocantes que São Luís define como nós devemos nos ver. Porque um dos efeitos, de fato, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos entregamos à Santíssima Virgem, quando nós buscamos uma vida interior, um grande efeito é nós entendermos a nossa pequenez, o nosso nada, a nossa incapacidade, a nossa insignificância. Quanto mais nós percebemos o quão pequenos nós somos, mais nós conseguimos entender a grandiosidade de Deus. Entendendo a grandiosidade de Deus, nós podemos ainda mais entender quão é grande o amor de Deus por nós, que mesmo Ele sendo tão grande, com a bondade tão infinita, fonte do amor puro, nos ama, mesmo diante da nossa fragilidade, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante do nosso nada. Deus nos ama. Então, o primeiro efeito colocado aqui por São Luís é nós entendermos que nós não somos nada. E nós adquirirmos de Maria uma virtude que é muito própria dela, que é a humildade. Humildade de reconhecer que nós necessitamos de Deus, que nós não conseguimos nada pelos nossos próprios méritos, que tudo é graça, tudo é graça. E esse é um efeito maravilhoso que essa devoção causa e produz na alma daqueles que verdadeiramente vivem uma vida interior com a Santíssima Virgem. Um segundo efeito que São Luís nos coloca é a participação da fé de Maria. E ele coloca aqui que a Santíssima Virgem vos dará uma parte da sua fé. E é a maior fé que já houve. Ele coloca que é maior que a fé dos profetas, é maior que a fé dos apóstolos, dos patriarcas. A maior fé que já houve em uma criatura aqui na Terra foi a fé de Maria. Porém, Maria, ela não necessita mais de fé, porque agora ela já está na glória.
ela não necessitaria mais ter fé. A fé dela, ela dispensa a todos aqueles que se entregam a ela. Então, ela dispensa a cada um de nós, fiéis servos e servas na igreja militante. E aí, São Luís aqui ele coloca que é uma fé viva, uma fé firme, uma fé ativa, uma fé corajosa, uma fé que nos leva a muitas vezes renunciar à nossa própria vontade, uma fé que nos leva a ter atos corajosos em busca de fazer a vontade de Deus. Santa Teresa d'Ávila, que não está no tratado, mas ela no seu livro da vida, ela nos coloca que nós devemos pedir todos os dias nós devemos pedir a Deus a graça da fé, que a gente nunca deve deixar de pedir. A fé é um crescimento, é uma escada. E ela até falava de fé em fé, de fé em fé. Nós devemos pedir todos os dias a Deus a graça da fé, porque hoje, enquanto nós não conseguimos ver Deus face a face na glória, hoje nós necessitamos da fé e da graça de Deus para crescermos nas virtudes, para crescermos espiritualmente. Então, todos os dias, meus irmãos, na nossa oração, que a gente tenha essa lembrança de pedir, Senhor, aumentai a minha fé. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Dai-me a graça de acreditar em Ti, dai-me a graça de ter a certeza de que Tu tudo podes e de que eu nada posso sem Ti. Então, continuando aqui, para não me alongar, o terceiro motivo que São Luís nos coloca como um efeito que Deus produz na alma daqueles que a Maria se entregam é a graça do puro amor. E essa graça do puro amor, ela é muito bonita, porque muitas vezes a gente se vê buscando a Deus por um temor no sentido, um medo. Quantas pessoas fazem algo por medo? Eu tenho medo, não quero ir para o inferno, por medo. Enquanto a grande graça de buscar a Deus é amá-lo pelo que ele é, e não pelo medo das consequências de não amá-lo. Interessante que aqui no parágrafo 215 ele coloca: Não mais vos conduzireis como fizeste até aqui, pelo receio de Deus, de caridade, mas pelo puro amor unicamente. Amar a Deus porque Ele é o amor. Amar a Deus porque nós sabemos que necessitamos dele. Amar a Deus porque nós sabemos que amando a Deus, nós receberemos as graças de Deus. Que fazer a vontade de Deus é encontrar a nossa felicidade, é encontrar a verdadeira alegria, é encontrar a paz interior. Amar a Deus no sentido mais puro que nós possamos imaginar. Não por esperar algo em troca, não por medo, mas amar a Deus unicamente pelo que Ele é. Amar a Santíssima Virgem pelo que ela é, e não por querer nada em troca. E isso é um grande efeito que nós teremos através dessa entrega verdadeira. Eu gostaria de ler, e depois vocês leem aí com mais calma, o finalzinho do parágrafo 215, quando ele fala aqui: Passareis a olhá-lo, a olhar a Deus, como o vosso bondoso Pai, tratando de agradar-lhe incessantemente. Com ele conversareis confidentemente, à semelhança de um filho com seu pai. Se por acaso o ofenderdes, humilhar-vos-ei incontinente diante dele. Perdi-lhe-eis perdão humildemente. Lhe estendereis simplesmente a mão e vos levantareis amorosamente, sem perturbação nem inquietação, e sem desfalecimentos continuareis a caminhar para ele. Que parágrafo belíssimo! De uma intimidade, de uma união com Deus. Uma união que aqui não significa não pecar, mas ter a consciência de que quando nós erramos e quando nós ofendemos a Deus, sofrer pelo fato de ter ofendido a Deus, mas saber que Ele perdoa, saber que nós podemos chegar a Ele, nós podemos nos reconciliar com Deus e continuar a caminhar junto dele. Então, depois vocês leiam com calma esse finalzinho do parágrafo 215, que é muito bonito. E para finalizarmos, o quarto efeito que São Luís nos coloca, quarto efeito maravilhoso que essa devoção produz na alma, que é uma grande confiança.
em Deus e em Maria. E é lógico, se eu me entrego a Deus, se eu me disponho a entregar tudo que eu tenho nas mãos de Maria, corpo, alma, todos os meus bens, todos os méritos das minhas orações, é, tudo que eu tenho, toda a minha vida, por completo a Maria, é lógico que eu confio. É lógico que eu confio que ela vai cuidar de tudo o que eu estou dando a ela e aperfeiçoar e purificar para entregar a Jesus. E ele diz aqui, no parágrafo 216: tendo-lhe dado em depósito tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, porque tudo que nós damos a Maria, algumas coisas ela dá para outros irmãos que necessitam, para outros filhos, como os méritos, alguns méritos das nossas entregas. Confiareis menos em vós e muito mais nela, que é o vosso tesouro. Então é ter essa ciência, ter essa certeza de que entregando tudo a Maria, as decisões que ela vai tomar da nossa vida e a partir da nossa entrega vão ser muito melhores do que aquelas decisões que nós mesmos tomaríamos por nós próprios. Então, queridos irmãos, que sejamos firmes, fiéis na leitura, nas nossas reflexões e principalmente na nossa vida de oração. Amanhã finalizaremos esse capítulo 7 com o resto dos efeitos maravilhosos aqui que São Luís nos coloca. Que Deus abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.